Pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Eu estava sentindo muitas saudades dos nossos encontros. Fico muito feliz com o convite que eu recebi e que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva durante essa nossa conversa de hoje. Graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre o perdão. O perdão não é algo ainda, no nosso nível evolutivo, ainda não é algo trivial para a gente, É algo que a gente ainda tem uma certa dificuldade, uma certa resistência. E quando Jesus nos fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, isso ainda mexe ainda mais com o nosso senso de justiça, Caramba, se uma pessoa me magoa, me prejudica, 1, 2, 3, 4, quantas vezes, eu vou ter que perdoar? Será que é justo? Será que essa pessoa merece esse meu perdão? A gente logo se questiona. Mas olha, não é questão de merecimento, não. Aliás, é questão de merecimento nosso. Nós merecemos perdoar. Sabe por quê, gente? O não perdão, quando a gente guarda uma mágoa, quando a gente guarda um ressentimento, uma raiva de alguém, a gente está, na verdade, se envenenando. A mágoa, é uma água parada, é uma água podre, é uma água que nos envenena. É como se a gente tomasse um veneninho todo dia, sabe? Enquanto a gente está com aquela mágoa ali dentro da gente, a gente está se envenenando. Então, o não perdão, ele é um veneno pra gente. E a gente não merece isso. Então, a gente deve perdoar 70 vezes 7, 700 vezes 70 mil, não importa. Para o nosso bem. Para nossa liberdade, para a gente se libertar disso. Sabe por quê? Enquanto a gente não perdoa, a gente está aprisionado, a gente fica preso àquela pessoa. Imagina que você está tendo umas férias maravilhosas, uma viagem incrível, está no Caribe. Longe de todas as preocupações, dos problemas, curtindo a vida com a família. E aí você encontra um amigo querido na viagem e esse amigo vai e fala no nome daquela pessoa que você não perdoou. Ah, fulano, tá morando lá no Japão, tá do outro lado do mundo. Às vezes até já desencarnou. Não importa o lugar. No mesmo segundo, você se acorrentou, se conectou com aquela pessoa. Já veio a raiva, já veio a mágoa, já veio tudo de novo. Você não perdoou, então você está guardando aquilo com você. Você não se desconectou dessa pessoa, você não se libertou dessa pessoa. Como eu falei, às vezes a pessoa está em outra, está morando no Japão, está morando, sei lá onde, até já desencarnou, até já reencarnou em outra vida. Ela não está nem aí para você e você não perdoou. Gente, isso, se a gente começar a olhar o perdão por esse lado, a gente vai querer perdoar tudo e a todos a cada instante, ainda acha que Jesus pegou leve falando 70 vezes 7. Porque é pro nosso bem, sabe? Tem uma história do Chico que ilustra bem essa história. Chico adorava os animais, acho que todo mundo sabe, sempre teve muitos cachorros, muitos bichos. E tá no livro do Chico de Francisco. Chico de Francisco é o nome do livro, tá? Ele tinha um cachorrinho, uma certa época, ele adotou um cachorro deficiente físico. Ele não tinha os movimentos das patas traseiras. E esse cachorrinho, então, ele andava se arrastando, E acabava dando, assim, um trabalho braçal mesmo para o Chico, porque como ele não tinha, não conseguia se locomover bem, ele tinha dificuldades, ele era mais estabanado, ele derrubava as coisas, a aguinha, a comida, porque acabava fazendo as necessidades fora do lugar, porque não conseguia chegar a tempo, porque ele andava com dificuldade. Mas Chico tinha todo o carinho do mundo, toda a paciência do mundo, não era um problema para ele, Ele cuidava do cachorrinho com todo o amor que ele tinha. E na época, Chico ainda trabalhava naquela repartição pública dele, que ele trabalhou a vida toda. E à noite é que ele fazia os trabalhos mediúnicos dele no centro espírita. Então, muitas vezes ele ficava até de madrugada na rua, Ele saía do trabalho, aí ia para o centro espírita, começava as psicografias, aquela história de vida do Chico que a gente sabe, e chegava em casa de madrugada. E aí encontrava a casa de ponta cabeça, Porque o cachorrinho tinha feito as necessidades fora do lugar, a comidinha estava virada, a água estava suja.
Enfim, e ele fazia lá a faxina da madrugada. Ele ia limpar tudo, cuidar do cachorrinho e tal. Mas, como eu falei, ele não se incomodava, ele fazia isso com todo amor. E Chico tinha uma vizinha que também gostava muito dele, que ele também gostava muito, que ficava indignada com essa vida que ele levava, né? Ela achava que era um fardo muito pesado para ele, que era uma vida muito puxada. Bom, um belo dia Chico chegou do centro e encontrou o seu cachorrinho dando os últimos suspiros, assim, passando mal, e parecia que ele realmente estava só esperando o Chico chegar, porque assim que o Chico chegou, ele conseguiu ainda olhar nos olhos de Chico e fechou os olhinhos e desencarnou ali. Chico ficou muito surpreso, ficou muito triste, porque na verdade ele não esperava, né? O cachorrinho tinha uma saúde muito boa, apesar dele ser deficiente físico, ele não apresentava nada, foi tão repentino, mas tudo bem, né? A gente tem que aceitar a morte, assim como a gente aceita a vida. E o grande problema foi quando a irmã do Chico veio visitá-lo alguns dias depois. Ela veio na casa dele e contou uma notícia bombástica. Ela falou para o Chico que ela soube que o cachorrinho do Chico não havia morrido de morte natural, que o cachorrinho havia morrido por envenenamento. E quem tinha envenenado o cachorrinho era a vizinha de Chico. Pensando no bem do Chico, ela achou que ela estava ajudando o Chico, fazendo ele se livrar desse cachorro, porque no fundo ela achava que o cachorro era um fardo para ele. Mas Chico ficou muito triste, gente. Ele, nossa, até vou ler uma parte do livro. Chico não sentiu raiva, olha a evolução, né? Não sentiu raiva, pois em seu coração não havia espaço para isso. Mas uma tristeza invadiu-lhe a alma e uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Chico ficou magoado, ficou triste. Claro, né, gente? Quem não ficaria? Seu cachorrinho querido foi assassinado pela sua vizinha? Bom, passados alguns dias, quem aparece? Emmanuel, sempre. Adoro Emmanuel, com aquele papo reto de Emmanuel, né? Ele chegou pro Chico e falou: Chico, não tá dando. Essa mágoa que você instalou aí no seu coração, que você deixou se instalar e que está crescendo a cada dia, está prejudicando o nosso trabalho. Nós temos muito trabalho a fazer. Os bons espíritos não estão conseguindo se aproximar adequadamente de você. Isso está atrapalhando o nosso trabalho. Você precisa se livrar dessa mágoa, Chico. Aí Chico ficou surpreso, porque, poxa vida, né? Emmanuel não estava sendo tão duro com ele. Poxa, afinal de contas, o cachorrinho dele que ele tanto amava foi assassinado. E aí, Chico, mas Emmanuel, como é que eu faço isso? Eu tô chateado, eu tô magoado, o que eu posso fazer? Emmanuel falou: olha, a receita é simples, você precisa fazer um grande bem a essa moça. Aí, Chico, Emmanuel, assim também não dá, né? Ela matou meu cachorro, você quer que eu faça um bem pra ela? Como assim? Aí o Emmanuel relembra a Chico de que essa receita não é dele, é do nosso mestre maior, Jesus, que nos ensinou que nós deveríamos fazer o bem, retribuir o mal que nos fazem com o bem. Aí Chico, tão resignado que era, falou: bom, eu vou cumprir o que Emmanuel está falando, né? Porque eu também não posso me atrasar minha vida, minha encarnação aqui por causa disso. Foi procurar saber o que a moça precisava, como ele poderia ajudá-lo, como ele poderia fazer um bem a ela, e descobriu que ela estava com problemas financeiros e que ela queria uma máquina de costura para costurar para fora. Então, Chico, com aquele saláriozinho dele de funcionário público, né, foi lá numa loja comprar uma máquina novinha em folha, pagou em milhões de prestações lá, dividiu até perder de vista e mandou entregar, né, o presente para a vizinha. Bom, não preciso nem dizer a felicidade que a vizinha ficou, né, de receber justamente o que ela mais precisava de uma maneira tão inesperada. Quando ela avistou o Chico na rua, assim, no dia seguinte, ela saiu correndo de braços abertos, né, nossa, numa felicidade tão grande, sentindo um amor verdadeiro por Chico tão enorme, que ela envolveu o Chico num abraço, e daquele abraço saiu dela uma luz que cobriu o Chico inteiro, e naquele minuto, naquele segundo, aquela névoa cinzenta, aquela massa cinzenta ali se dissolveu imediatamente. Foi a hora do perdão. Foi quando o Chico conseguiu realmente perdoar e voltar a amar aquela vizinha.
Bom, essa história nos mostra como o não perdão, a mágoa, né, é realmente nocivo. A gente não consegue ver, né? Quem não é médium vidente, quem não tem essa clarividência, não vai conseguir ver o que está por trás de um ressentimento guardado, de uma mágoa guardada. Mas ainda bem que a gente tem esses livros que nos contam do lado de lá, como é que a espiritualidade vê isso, né? Para vocês terem uma ideia, a vibração do Chico ficou tão baixa durante esses poucos dias, hein? Que ele guardou essa mágoa, que os bons espíritos não conseguiam nem se aproximar dele. Olha o quanto que a gente se prejudica quando a gente não perdoa. Então, eu trouxe essa reflexão para a gente, tentar olhar o perdão com outros olhos. Não pense que é pela pessoa, vamos fazer de uma maneira egoísta mesmo, é por nós, por mim. Eu quero ficar bem, eu não quero ficar ruminando nada de negativo dentro de mim. Vamos fazer, vamos exercitar. O perdão não é fácil, não vai ser também da noite para o dia. É um exercício, é um processo. Perdoar é um processo e depende da nossa vontade. A gente tem que se esforçar realmente. Porque na verdade, quando a gente for mais evoluído, né, talvez em outros mundos, a gente não precisa do perdão, porque a gente não vai se magoar, a gente não vai se ofender. Os espíritos mais evoluídos, eles não perdoam, porque eles não se ofendem. Olha isso. A gente ainda vai chegar lá, né? É como se fosse um bebê. A gente olhasse para o nosso ofensor ou para a pessoa que nos fez algum mal, como um adulto olha para um bebê. Você precisa perdoar o bebê porque ele fez alguma coisa, porque ele gofou na sua roupa, ou porque ele, enfim, quebrou algum objeto seu. Você precisa perdoar esse bebê, ou você olha para ele com um olhar de tanta indulgência, benevolência, paciência, que você não precisa perdoar. Ele não te ofendeu, você entende que ele está num nível ainda que ele vai quebrar as coisas, ele vai, né? Você não tem que perdoar. É assim que os espíritos mais elevados percebem as falhas quando são falhas com eles, né? Eles não perdoam porque eles não sentem raiva, não sentem mágoa, não sentem necessidade de perdoar, eles não foram ofendidos, eles enxergam a gente como bebês na escala evolutiva ainda. E um dia a gente vai chegar lá, um dia a gente não vai nem precisar perdoar, mas por enquanto a gente precisa. E a gente precisa exercitar esse perdão, tá? Porque ainda não é fácil pra gente, mas vai ser. E quanto mais a gente exercitar, mais fácil vai ficar. O perdoar vai vir mais naturalmente, né? A gente vai cada vez ficando melhor nessa arte de perdoar, tá? Façam o teste, tentem por aí, exercitem o perdão de vocês, tá bom? Muito obrigada, fico muito feliz de ter de novo um momento com vocês, eu adoro. Obrigada. Um beijo grande, fiquem com Deus.